Boa tarde, eu sou Fábio Vargas Matos, grupo 25 Tech Challenge da fase 3 da pós de Machine Learning Engineer da FIAP. E então a ideia é que após o usuário do nosso sistema corporativo sair de um caso de uso, concluí-lo, que o sistema sugira a ele as possíveis próximas opções que ele vai querer fazer baseado no histórico dele. Hoje ele termina o caso de uso, ele tem que, para executar outro caso de uso, entrar de novo no menu, escolher as opções, entrar em submenus, né? E a ideia de já apresentar os possíveis casos de uso seria para melhorar a experiência do usuário. Para alcançar esse objetivo, eu desenhei, né, uma estrutura, uma arquitetura de projeto que eu vou explicar aqui. A parte de extração de dados brutos, ela foi feita em C Sharp, que é a linguagem que a gente trabalha aqui, usando os frameworks que a gente já utiliza aqui para acesso aos dados. A gente usa uma camada objeto relacional para a estruturação lógica dos dados aqui do sistema. Então, foi feito uma rotina em C Sharp, utilizando o próprio framework daqui, para obter os logs de uso de casos de uso do sistema pelos usuários. Isso já é armazenado normalmente aqui, mas a gente não faz nenhum tratamento desses dados. Então, a transformação foi aplicada sobre os dados brutos, geramos os dados refinados, e aí então a gente faz uma carga em cima desses dados para gerar aquelas sequências, né, de casos de uso, e foi feita a opção de apenas dois casos de uso de sequência. Então eu tenho caso de uso 1, caso de uso 2, e baseado nesses dois eu estou inferindo o terceiro caso de uso. Então a carga prepara os dados para o modelo, e aí então a gente realizou o treinamento. No caso aqui foi utilizado um modelo Dense Layer com a função de Softmax, que é um modelo de classificação, mas a gente tentou anteriormente a usar um modelo de previsão de sequência e tivemos alguns problemas, a gente vai chegar lá aqui na apresentação. Após o treinamento dos dados, esse treino é salvo aqui, então os dados do modelo treinado são armazenados em disco, assim como alguns parâmetros, de forma que depois em produção esse modelo salvo é que vai ser utilizado. Dentro do sistema corporativo, agora em produção, o deploy da solução, que é a criação de uma API que faz a predição. Essa API se alimenta desse modelo treinado e salvo, aplica a predição do mesmo modelo. O sistema corporativo conversa com essa API, enviando os casos de uso, os dois últimos casos de uso e o período, né, se é antes da folha, no dia da folha ou após a folha, e depois disso sugere então os próximos casos de uso. E aí chegamos na modelagem em si, que aconteceu uma coisa interessante. Num primeiro momento, já que estávamos falando de prever o próximo caso de uso, de acordo com os estudos, isso normalmente seria classificado como um modelo de previsão de sequência. Então, a partir disso, eu pesquisei alguns modelos e as bibliotecas aí em Python facilitam muito a utilização, né, de modelos complexos e parti para trabalhar em cima do LSTM, que é um modelo muito indicado para previsão de sequências. E não tive bons resultados com o LSTM. Tivemos na faixa de 13, 14% de acurácia apenas. E tentando entender o porquê, vários testes envolvendo filtrar o usuário ou não filtrar o usuário, que a ideia de filtrar o usuário seria que a gente teria um modelo salvo para cada usuário, mas não há tantos dados assim por usuário, então filtrar o usuário não se mostrou viável. E trabalhar com sequências maiores do que duas sequências apenas também não se tornou viável devido à quantidade dos dados, à qualidade dos dados. E então, a conclusão é que, de fato, esse modelo, esse problema, ele deixou de ser um problema de previsão de sequência e estava mais parecido com um problema de classificação de várias classes. E foi isso que a gente fez. Então, parti para utilizar um modelo de rede neural com camadas dense e função softmax. É um modelo de classificação muito poderoso,
É simples de usar através das bibliotecas que a gente tem. É, aqui a gente explica isso, os motivos porque provavelmente o LSTM não foi bem nesse treino. O que que a gente fez, né, como deploy? A gente, como isso aqui é um trabalho educacional, né, eu mantive o LSTM, então existe um parâmetro dentro do sistema, do código, que a gente pode simplesmente fazer tudo com o LSTM ou fazer com o Dance. O modelo oficial do projeto meu é o Dance, foi ele que funcionou melhor, mas eu mantive o LSTM, já que estava tudo codificado, fizemos vários testes, então mantive lá. Vamos ver isso rodando aqui ao vivo. Então eu vou aqui rodar a API num console e vou rodar o sistema que simula o sistema corporativo. E aqui, então estou conectando aqui no sistema corporativo. Isso aqui simula como se fosse um menu. O menu do sistema corporativo não é assim. São vários menus com submenus, com as descrições dos casos de uso. Então, a ideia é que vamos fazer por exemplo, a pessoa executou o caso de uso 45 e depois executou o 23. A partir daí, o caso de uso 23, a gente simulou que ele foi executado e o sistema já sugeriu os próximos possíveis casos de uso. E a ideia é que isso já vai aparecer na tela, logo na saída do caso de uso da pessoa, de forma que ele possa utilizar uma dessas opções, se for das que ele está pensando em utilizar, sem precisar recorrer ao menu, submenu, até encontrar a opção desejada. Podemos ver, temos muitos casos de uso. Só que tudo virou uma classificação, né? Os dados foram transformados com o score, então isso gerou muitas propriedades nas camadas neurais do Dense, e a gente pode ver no código, ficou até pesadinho para rodar, mas funcionou bem. No LSTM ficou muito pesado. Quando a gente escolhe aqui um caso de uso, aqui a gente observa aqui do lado direito, aqui embaixo, que o modelo faz a previsão, é chamado, né, o modelo, conforme a gente pode ver na arquitetura, toda hora que é chamado uma predição, o modelo é executado, não para treinar, mas para fazer a predição, e ele faz isso baseado no aprendizado que ele foi executado anteriormente. Voltando aqui para o nosso arquivo do Git, que é o nosso arquivo README, que tem toda a nossa história desse projeto. Falando sobre os resultados, a gente explica aqui essa questão que aconteceu, que embora a nossa acurácia global, né, nos testes, como a gente pode rodar os testes, e a gente vai ver que a acurácia dá em torno de 28%, que é baixa, mas que a questão, né, o tipo de negócio aqui que está tentando ser resolvido toma vantagem sobre essa questão, apesar da acurácia baixa, porque a gente está prevendo os 5 casos de uso mais prováveis. Então, a previsão não precisa ser exatamente o primeiro caso de uso. Muitas vezes, o caso de uso que a pessoa está querendo está no segundo, no terceiro, no quarto. Essa solução ela acaba se tornando muito assertiva na prática, né? E melhora significativamente a experiência do usuário. Eu particularmente fiquei satisfeito. A gente vai continuar treinando o modelo aqui na empresa. Eu vou implementar isso aqui de forma que quando eles acabem de rodar um caso de uso, o sistema já mostre para eles links para alguns casos de uso, e vou começar a medir o quanto que eles estão usando isso aí. Aqui temos um resumo no arquivo README da estrutura de diretórios com a explicação. Nós temos aqui, foi criado uma pasta aqui com os arquivos principais do projeto. Então, todos os códigos que fazem os treinos, tanto do LSTM como do Dance, estão aqui nesse treino.py. E a classe que faz a utilização do modelo treinado está aqui. Então, aqui esses dois módulos entregam funções e classes para o resto do projeto. O treinamento ele é disparado a partir dos scripts. Então, se rodar esse script aqui, a gente treina ele no modelo Dance e treina, e aí ao terminar o treino, ele já salva o modelo Dance
na pasta modelos. Então, nessa pasta modelos aqui nós temos o modelo Dense, o modelo STM salvo, e assim como também os parâmetros de os scalars e sequenciadores usados, né? Porque todos esses dados que são categóricos, eles tiveram que ser transformados em dados numéricos, usando técnicas diferentes. Então, os dados de sequência foi usar o One-Hot Encoder, os dados de época, né, que é se é antes, no dia da folha ou depois, foi só transformado numa escala de uns, né, de numérica, e depois equalizado para números entre 0 e 1. E isso tudo já fica salvo aqui, de forma que esses dados precisam também ser utilizados na hora da predição. E quando a gente roda a API, ela busca aqui nos modelos, carrega isso em memória e faz a predição. Continuando, nós temos aqui uma pasta notebooks, onde vários códigos foram testados e a gente manteve isso aqui para acompanhamento de vocês. Também mantivemos aqui o notebook de uns testes com a variação de usuários, como eu mencionei. A gente chegou a dar uma olhada se seria viável criar um modelo por usuário, mas no nosso caso aqui não funcionou bem, poucos dados por alguns usuários. Então, apesar dos dados estarem classificados por usuário na base de dados, na hora de fazer o treino a gente optou por ignorar e fez uma sequência só, independente de usuário, e treinou tudo como se fosse uma coisa só. E na hora de fazer a predição também a gente ignora quem é o usuário. Então o usuário está fora, de fato, apesar de estar na base de dados. Na parte do deploy, a API foi feita, né, em Fast API, e aí ela está codificada aqui. Ela simplesmente faz chamadas à classe pronta aqui de modelo para uso, que por sua vez acessa os modelos salvos. E existe esse outro projeto, a inferência, que é aquela página HTML, essa aqui, que faz essa simulação, que utiliza, conversa com a API. Se a API estiver parada, ela não roda, e então a API faz o resto. Foi uma experiência muito boa, e nosso objetivo é dar continuidade a esse projeto aqui e realmente colocá-lo em produção. Não sei se vai ser exatamente em Python, mas a ideia é a gente colocar isso em produção. Agradeço a todos os professores, ao curso, e o aprendizado realmente tem sido muito grande, muito bom. Muito obrigado.